Olá, Aquário, tudo bem com vocês? Eu venho trazer para vocês mais uma leitura. De quarta-feira, agora, hoje, até semana que vem, quarta-feira, final de semana. Peguem daqui somente o que for para vocês, tá bom? Não force a leitura. São muitas energias, é uma leitura intuitiva, coletiva e atemporal. Pegue o que for para vocês e não force, não encaixe somente, tá? A gente pode falar de amor, de trabalho, de família, de amizade. Olha o seu sol, lua e ascendente também, se você souber, tá bom? E se você gostar aqui, deixe seu like pra mim. Se você veio ver a leitura para alguém, essa leitura pode falar também com você. Ela pode estar espelhada. Tá bom, Aquário? Então, assim, ó, vamos fazer para que chegue uma boa leitura aí para vocês, tá bom? E vamos pedir que a paz, a luz e a chama trina esteja conosco. Não tome decisões baseadas em leituras coletivas. Aquário, bora lá. Essa rainha de paus tá saindo bastante. Esse rei de paus, perdão, tá saindo bastante. Isso daqui fala para você confiar na sua capacidade, tá? Você tem uma visão boa de liderança, tá? Fala de uma ambição. Você precisa ter, assim, o controle das suas visões, da sua capacidade de visão. O louco pedindo para você se jogar em novos começos, em ser espontâneo, sabe? Busque muitas vezes o desconhecido, não fique só não tenha só a visão, dê o início, busque, vá fazer, sabe? Vá buscar o que você quer. O diabo, esse aqui é você, o Aquário. Falando para você tomar cuidado com apego, com vícios. Essa carta aqui, ela fala de uma coisa que, se muito pegajosa, ela acaba por destruir, por desestabilizar. Isso aqui é como se fosse uma manipulação. Sabe uma pessoa que fica manipulando as outras duas para fazer exatamente o que ela quer? É sobre isso aqui. São desejos carnais, muitas vezes também. Tá bom? Uma pessoa que fica oprimindo a outra. Ó, o Hierofante. Se não me engano, isso aqui saiu para Libra. Não essas duas cartas, mas aqui, assim, ó, saiu para Libra. O Hierofante dizendo para você assim, ó, busque a orientação e saia do material. Não seja só terra. Tenha o equilíbrio. Nem tanto a terra, nem tanto o céu, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Sabe aquele equilíbrio que a gente precisa ter? É isso aqui que o Hierofante vem falando para você, o Aquário. Não seja tanta ambição. Tenha também a sua responsabilidade de saber que nem tudo é matéria. Tá? Ó, aqui o 10 de ouros, dizendo para você assim, ó, de riqueza, de legado, de estabilidade. Porém, a segurança aqui e a estabilidade financeira que estão no seu alcance, não precisa você ter esse apego. Você precisa saber que nem tudo é matéria. Você precisa saber aqui que muitas vezes muita ambição acaba por perda. Se a gente estiver falando aqui, o Aquário, de uma finalização de algo aqui que está chegando para você, de uma herança, de um ganho, de uma finalização de alguma coisa que estava na justiça, que você estava esperando,
Aqui pede que você tenha o equilíbrio da coisa, da sua matéria. Não seja só matéria. Não tenha tanta ambição. É como se eles dissessem assim, não vá com tanta sede ao pote. No final, eu ia tirar mais uma. Aqui, ó, é o valete de espadas. Esse valete de espadas aqui, ele fala para você de uma comunicação inteligente. Essa carta, ela fala para você, esteja pronto para se comunicar com o que for necessário. Esteja pronto para uma clareza, para uma verdade. Aqui é alguma notícia que chega para você. Se você aqui estava esperando notícias de coisas para receber, essa carta vem falando para você, esteja pronto para receber notícias. Se você está pensando em dar início a alguma coisa, essa carta vem falando, esteja pronto para novas ideias. Vamos aqui, Aquário. Um outro tarô. Aqui são energias, tá? Vamos ver do que a gente tá falando aqui. Se é de uma finalização de algum trabalho. O que a gente tá falando aqui para Aquário? Se é recebimento de alguma coisa que estava na justiça. Por essa... Você tá buscando aqui novos caminhos, novas resoluções. O diabo falando para você, não seja só matéria, seja espírito também. O 10 de ouros dizendo para você que o que você quer também está ao seu alcance. Um rei de paus. Essa carta de ouros aqui, ele fala de uma generosidade, ele fala de um equilíbrio, de uma coisa sendo justa, que a justiça aqui será feita. Se você está esperando aqui uma comunicação de alguma coisa de justiça, aqui fala que a justiça será feita. Também lembra você que assim, ó, você tem oportunidades. Através de trabalho duro, de uma retribuição, de coisas assim. Você vai ganhar o que é seu, mas você precisa também trabalhar. É isso que está dizendo aqui, não seja só matéria. Não seja ambicioso querendo só o dinheiro. Tudo que vem com trabalho, vem com recompensa, sim. Mas a prosperidade que você espera ali, talvez, só talvez, esse 6 de ouros vem falando para você. Que tudo precisa ter equilíbrio. Isso aqui pode falar também de indecisão. Isso aqui pode falar também de uma busca de perfeição naquilo que você está tentando dar início. Você está buscando a perfeição aqui. Sabe? Fica naquela insistência, nem ata, nem desata, nem A, nem B. Pode estar falando disso também, o Aquário. O mundo, o louco e o mundo, ó. Essa carta é o fim, essa carta é o começo. Vamos dizer que essa é a primeira e a última carta juntas aqui, dizendo para você, Aquário, de um novo início, de um novo começo. Você finalizou, ó, carta 0, gente, ó. São os arcanos maiores, a carta 0 é o louco. E a última carta aqui, que seria o mundo, bem dizer, virando já, né? Alguns baralhos é o louco e o mundo, ou o mundo e o louco, sabe assim? Tem baralho que vem assim, ó, essa carta vem como 22. Então, seria o mundo e o louco. Muitos baralhos vêm assim, ó. Depende do tarô, entende? Então, aqui, ó, você está finalizando e dando início novamente. Uma conclusão, um sucesso, uma realização, uma jornada nova. Você dando início a alguma... Você foi, colocou o pé e dando início numa coisa nova aqui, o Aquário. Isso aqui são novas experiências de vida. É uma expansão. Pode significar viagem também, tá? Porque o louco aqui, ó, ele cata a malinha dele e tá indo embora. Pra onde eu não sei.
mas eu tô indo. Essa carta também pode falar de mudanças, pode falar de viagem. O 9 de espadas, o sofrimento, a ansiedade, a insônia. Lembra que eu falei do apego, da matéria, do vício, da manipulação, da tentação, do materialismo? É isso que essa carta fala. Isso aqui simboliza uma culpa, um arrependimento. Isso aqui, essa carta aqui, esse 9 de espadas, ele fala para você de um desespero, de lágrimas, de aflição. São perdas aqui. E é o que esse diabo vem falando, de ambição, de uma coisa que só trouxe culpa para você, de um arrependimento, o aquário. Isso aqui fala de medos. Fala de um sono atribulado. Tá vendo que a pessoa não consegue dormir? É como se aqui você sentisse culpa do que você fez. Se você fez alguma coisa errada aí, o aquário, que pode ser também, aqui é você sentindo a culpa. É o peso da tua culpa aqui. Por isso que a espiritualidade vem dizendo para você aqui, ó, de coisas de inflexibilidade, de um dogmatismo, de uma desconexão que você teve aí e você fez alguma coisa que não era legal. Aqui é como se você agora, é como se a espiritualidade dissesse para você agora, busque o perdão, para que você possa seguir em frente, né? O que a gente tá falando aqui para aquário, o hierofante, o 2 de espadas, isso aqui é um impasse, é uma indecisão. Aqui são coisas que você não tá vendo, então você não pode cortar o que você não vê. Você tá, é como se você tivesse de mãos amarradas aqui. Você tivesse que fazer escolhas, mas você não sabe qual escolha fazer. Aqui você precisa analisar as situações. Aqui você precisa tomar decisões. Mas você não pode tomar indecisão de olhos fechados, de olhos vendados. Aqui é como se você precisasse trocar sua ansiedade pela sua intuição. Esses medos aqui, você precisa buscar dentro de você, dentro da sua intuição, o que você está nessa ânsia de resolver. Se a gente estiver falando de romance aqui, isso aqui é uma indecisão entre duas pessoas. Você não sabe o que escolher. Se a gente estiver falando de relacionamento, aqui é um momento decisivo para você tomar as suas atitudes. Se a gente estiver falando de dinheiro, que é realmente o que parece aqui, você está num impasse, você precisa aqui analisar os prós e os contras. Como a gente tem o hierofante aqui em cima, a gente pode estar falando também de um equilíbrio entre a mente e o espírito. Tá vendo que você tá de branco aqui? Ali em cima a gente tem o hierofante, que é o Papa num outro baralho. Por isso que eu falo que muitas cartas falam de coisas, depende do jogo que a gente faz, ela fala de uma situação. Essa carta aqui, ela pede que você busque no seu espírito tomar a situação, para você fugir das indecisões. Você não pode ficar nesse impasse. Você precisa resolver isso, aquário. Ó, 3 espadas. Falando para você de tristeza, de um coração partido, de sofrimento, de lágrimas. Então, por isso que se a gente estiver falando de um romance, você precisa curar essa dor. São dores do passado que você precisa seguir em frente, deixe para trás.
Se a gente estiver falando de dinheiro, são perdas aqui de traições e golpes que você sofreu e realmente são perdas. Essa carta fala que é o momento de você entrar para dentro de você, se interiorizar e deixar para trás o que não serve mais. Procure o perdão, é exatamente o que essa carta fala. Ó. O que você fez de errado, se foi você que fez, ou Aquário. Se você pisou na bola com alguém, se você traiu, se você teve perdas, né? Se você sofreu algum golpe e você não sabia nesse impasse que você estava aqui, você precisa buscar ajuda, né? Você aqui você vai ter clareza do que aconteceu. Essa carta fala de clareza. Essa carta fala de busque, vá buscar, vá investigar, vá saber das suas ideias, do que você precisa ter clareza para ter entendimento. Aquário, novamente o diabo, ó. Novamente o diabo. Sombras, prazeres, imaturidade, vícios. Aqui fala para você um conselho: não deixe que vícios, que coisas te atormentem. Essa carta é a mesma carta aqui, ó, o Aquário, falando para você. Se for um relacionamento que a gente tá falando aqui, se for uma paixão avassaladora, daquela coisa que, meu Deus, nossa, sabe aquela paixão, aquela coisa? Pois é, ó. A sua ansiedade, o seu medo, a sua culpa. Você enganou alguém? Você trapaceou alguma pessoa? Você fez uma outra pessoa sofrer? Aqui você precisa que você encontre o meio termo que essa carta está falando. Aqui as escolhas que você fez, se você traiu alguém, você não. Perdão. Se você traiu alguém, Aquário, você enganou alguém, você trapaceou alguém, você roubou alguém, você não consegue dormir agora, você está nesse impasse aqui, nessa ansiedade, nessa insônia, nesse medo, nessa culpa, você precisa tomar sua decisão agora. Você não vai poder ficar assim. Do que a gente está falando aqui? É de um romance ou é de uma traição de perdas de dinheiro? Do que a gente está falando aqui, Aquário? Aquário, o que a gente está falando aqui? 2 vezes o diabo na mesa, Aquário. O que a gente está falando aqui para Aquário? Coisas que você não sabe que virão à tona, coisas que talvez aqui estivessem escondidas e vai aparecer. Aqui são segredos prestes aqui a serem revelados, coisa que você escondeu, será, o Aquário? O novo que chega, uma criança inocente, você foi inocente nessa situação? Essa carta aqui, ela fala de uma renovação, mas ela fala de inocência. Nesse caso aqui, tá falando que você tomou o mundo nas mãos, feito louco, mas você foi muito inocente nessa situação. Você se jogou numa coisa nova, onde você não sabia o que ia dar, não é? É isso, Aquário? As conversas. Essa carta, ela fala de uma persistência, mas ela também fala de liberdade. E ao mesmo tempo que ela fala de liberdade, ela também fala de dificuldade.
Sabe aquela persistência que você precisa estar sempre buscando, que é o que o passarinho faz? Ele busca todo dia o alimento dele, ele tem aquela insistência dele, aquela coisa. Ele é livre, mas ele busca a mesma coisa todo dia. Ele não tem ali aquela levanto, eu tenho minha comidinha aqui. Não, ele está livre. Ele está livre, mas ele precisa buscar todo dia o sustento. Então aqui é como se você tivesse livre, mas você precisa naquela insistência do sofrimento de saber como será amanhã. Como será amanhã? Como será amanhã? É isso que está aqui. Essa liberdade que está dizendo para você como será amanhã, como será amanhã, como será, sabe? Ó. Essa carta fala de profundidade. Essa carta, ela muitas vezes ela fala assim, se aprofunde. Busque lá no fundo do seu íntimo o que você precisa decidir. Tá vendo o rio lá no fundo? Olhos fechados. Por mais que essa carta ela fale de prosperidade, de ganhos e de abundância, nesse caso aqui ela vem falando para você, busque lá no seu íntimo, lá no fundo, lá no seu eu. Se você teve perdas, ou se você colocou alguma coisa a perder aqui com isso que aconteceu, com esse diabo, com essa tentação, com essa sedução, se você foi seduzida, aqui eles dizem para você, vá lá no fundo do teu íntimo, busque lá a clareza que você precisa. Que não fala só de dinheiro. Que fala de você se aprofundar no que você precisa. Pede que você tenha clareza. Aqui é como se fosse uma falta de clareza. Que é o que fala aqui dessa carta. Se a água do rio tiver turva, você não enxerga. Você mergulha numa piscina limpinha, você vê. Se você mergulhar num rio, a água é turva. E você não consegue ter a clareza que você precisa. Para resolver essa situação, se a gente estiver falando de dinheiro, de matéria, que é o que fala essa carta aqui, ó. Esse 10 de ouros, de herança, de legado, de riqueza. Ela pode falar de perdas, de problemas familiares, de falta de dinheiro na família, que é o que essa carta vem falando também. Três de espadas, a indecisão. Essa lua fala de uma inconstância, de fantasia. São fases, né? Que você vai passar aqui, ó. Tem o lado escuro da lua, onde você não vê o que tem lá atrás da lua. A gente nunca sabe o que tem do lado escuro da lua. Aquário. E é isso que fala para você, de uma inconstância, de uma coisa que você não sabe o que vai acontecer. Você tá de olhos fechados ali, você não sabe o que vai acontecer, Aquário. A espiritualidade falando para você assim, ó, eu tô aqui. Você precisa, o Hierofante fala, você precisa buscar a espiritualidade também. Não é só matéria. Não é só terra, também é o céu. Melina, minha cachorra tá deitada aqui. Ela é gorda, ela não consegue se coçar, judiação. Essa carta aqui, ela fala de proteção. Ela fala de oportunidades também. Ela fala de sucesso. Mas, porém, contudo, você precisa buscar isso aqui. A espiritualidade pede que você busque. Ó, aqui tá falando de casa. Você entre para dentro de você também, mas aqui, ó, tá falando de a espiritualidade está junto de você para que você resolva esse impasse com essa pessoa aqui, ó. Ó, o homem e a mulher. A casa e a espiritualidade. Não seja só matéria. Saia dessa sedução. Essa liberdade que você acha que você tem, ela está escondida, você não está vendo. O homem, a mulher, a casa e o espiritual.
Não fique só na matéria, o Aquário. Vá buscar o espírito também. Ah, mas eu não gosto de igreja. Não precisa, gente. Ajoelha no chão e fala para Deus o que você quer. Ah, não acredito. Não tem problema. Somos todos um. Busque o que agrada a você. O que é? O que você acredita? Num éter que fez tudo? Pronto, entre para dentro de você. Você é o seu templo, você é a sua igreja. Tenha para você um momento de reflexão, para você entrar no seu íntimo, para dentro de você, entre para dentro de você, entre no seu espírito. É o que essa carta chega aqui, ó. É o momento de decisão para você agora. Você precisa saber o que busca. A espiritualidade está esperando você tomar sua decisão. Nossa, o Aquário, esqueci de tirar uma carta daqui, ó, do tarô das bruxas. Eu vou tirar agora, porque eu vou tirar as cartas do seu Zé. E eu vou pôr ali pra gente ver no final, tá bom? Uma cartinha só. E a gente vai tirar aqui do seu Zé 2 cartas de confirmação do que a gente tá falando aqui pra Aquário. Aquário, por favor, Aquário. Seu Zé, Aquário. A gente tá falando de um romance, de um casamento, de uma família, de um lar. É isso? Casamento feliz. É disso que a gente tá falando, Aquário. Você quer um casamento feliz? Não é só matéria, é espírito também. Aqui, ó. A vitória. Busque. Aqui é estrela. Isso aqui é um pentagrama. Aqui eles estão falando para você. Busque. Busque o espiritual. Aquário, busque o espiritual. Não fique só na matéria. Boa sorte. A espiritualidade está falando para você. Saia desse impasse da matéria. Busque. Busque dentro de você. Nem que for 5 minutos no seu dia, ajoelhe no chão e agradece, porque você ouve, você fala, você enxerga, você tem 2 braços, você tem saúde, você não depende de um hospital todo dia. Agradeça por isso, Aquário, agradeça. Vamos ver aqui o tarô das bruxas. Aqui, ó, a lua, novamente, ó. A lua vem falando de impasses. A lua vem falando de indecisão. A lua vem falando para você de decepções, de engano, de uma obscuridade. Você não sabe o que está acontecendo. Isso aqui são coisas superficiais que você está vivendo, o Aquário. Você se colocou num lugar aqui onde você não sabe onde você está pondo os pés, você não sabe onde você está indo, você não sabe onde você está andando, você não sabe o que você busca. É uma ilusão isso aqui que você está vivendo. Você não está vendo, você só está pisando na matéria, você só busca a matéria e você não está entendendo que precisa também entrar no seu íntimo para buscar um espírito. É isso que eles estão falando. Saia da matéria, busque o espírito. Isso aqui é ilusão. Essa carta é muito pesada no tarô. É como se você ficasse namorando a lua sem saber o que você quer. Você não sabe o que você busca. De olhos fechados, você não sabe o que você busca. Você só vai na ilusão. É isso, Aquário, que eu tenho para você. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, por favor, deixe seu like para mim. Não custa para você e me ajuda muito. São leituras
A gente senta e lê e faz com todo carinho para vocês. Esse aqui é o meu trabalho, eu faço o que eu amo e eu faço com o coração. E eu agradeço por você que chegou, que ficou, que foi, que voltou. Tá bom? Obrigada, Aquário. Até a próxima.